Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Muito boa tarde para você, fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Hoje, excepcionalmente, no horário de 1h da tarde desta sexta-feira, por conta da rodada 31 do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite você acompanhou 2 jogos conosco, São Paulo e Fluminense, vitória do Flusão por 2-0, e o clássico da rivalidade entre Botafogo e Flamengo com vitória do rubro-negro por 1-0. Por isso, excepcionalmente hoje o Lotecando num horário diferente, num dia diferente, sexta-feira, 1h da tarde, mas na semana que vem o Lotecando volta ao seu horário normal, às quintas-feiras, 7h da noite. Tá certo? A partir de agora, você pode participar do Lotecando através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o WhatsApp, é o DDD 21 96779 1335. Vou repetir pra você porque não custa nada, né? DDD 21 96779 1335. Você também pode interagir através do Twitter, @se liga na antena, do facebook.com/antena esportiva, do Instagram, @rádio antena esportiva, também pelo site radioantenaesportiva.com, pelo aplicativo da Antena Esportiva, que está disponível na Google Play e na Apple Store. E você também pode interagir através do youtube.com/antena esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e receba todas as notificações de vídeos novos no seu dispositivo. Lembrando que estamos ao vivo no site radioantenaesportiva.com, no aplicativo da Antena Esportiva, no YouTube e também no Facebook, tá certo? Vamos agora saber o que aconteceu na semana passada. Tivemos o concurso 875, que teve vários apostadores com um sorriso no rosto. Isso porque 95 apostas acertaram 14 pontos e cada uma delas recebeu o prêmio de R$ 9.318,57. R$ 9.318,57. Realmente tivemos muitos resultados considerados barbadas, vamos dizer assim, vários empates, mas com vários resultados considerados aí fáceis, e essas previsões se confirmaram. Por outro lado, 1.495 apostas acertaram 14 pontos e cada uma delas recebeu o prêmio de R$ 89,04. R$ 89,04, prêmio que os apostadores que acertaram 13 pontos podem pegar nas casas lotéricas. A arrecadação total foi de R$ 2.359.673. R$ 2.359.673. Outros detalhes você pode consultar pelo site loterias.caixa.gov.br. Lá você pode consultar o preço das apostas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque vai ter mudança já para o próximo concurso da Loteca. Não vai ser para esse final de semana, mas para o outro final de semana. E também outros detalhes como a programação dos concursos da Loteca e muito mais. loterias.caixa.gov.br.
E a estimativa de prêmio para o concurso 876 neste final de semana é de R$300 mil, ou seja, quem acertar 14 pontos tem a chance de ganhar o prêmio estimado em R$300 mil. Lembrando que se houver mais de um apostador acertando 14 pontos, o prêmio será dividido. Vamos agora para a programação do concurso 876, que tem 9 jogos da rodada 32 do Brasileirão Série A, 4 jogos da rodada deste final de semana da Série B e um jogo válido pela Premier League, o campeonato inglês. Vamos então para os jogos. Jogo 1, Palmeiras e Corinthians no sábado. Jogo 2, Cruzeiro e Atlético Mineiro, grande clássico no domingo. Jogo 3, Internacional e Fluminense no domingo. Jogo 4, CSA e Vasco da Gama no domingo. Jogo 5, outro super clássico, Fortaleza e Ceará, também no domingo. Jogo 6, Brasil de Pelotas e Oeste no sábado. Jogo 7, Guarani e Ponte Preta no sábado. Jogo 8, Sport Recife e Criciúma no sábado. Jogo 9, CRB e Atlético Goianiense no sábado. Jogo 10, Goiás e Santos no sábado. Jogo 11, São Paulo e Atlético Paranaense no domingo. Jogo 12, Flamengo e Bahia no domingo. Jogo 13, Chapecoense e Grêmio no domingo. E jogo 14, Liverpool e Manchester City no domingo. Tá certo? Vamos agora começar a nossa fase de análises do Lotecando. Você vai ficar antenado em tudo o que a gente pesquisou, em tudo que a gente analisou para a rodada 32 do Campeonato Brasileiro e também para os jogos da Série B e para o jogo da Premier League. Jogo 1, Palmeiras e Corinthians, neste sábado, 7 da noite, no Pacaembu, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Verdão é o vice-líder do campeonato com 66 pontos, 31 jogos, 19 vitórias, 9 empates, 3 derrotas e 70% de aproveitamento, contra o Corinthians, sexto colocado com 48 pontos, 31 jogos, 12 vitórias, 12 empates, 7 derrotas e 51% de aproveitamento. No meio de semana, as duas equipes venceram. O Palmeiras bateu o Vasco da Gama em São Januário num jogo conturbado, cheio de polêmicas provocadas pela arbitragem. O Verdão venceu por 2-1 e o Corinthians recebeu o Fortaleza em Itaquera e venceu por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras vem de invencibilidade. 4 vitórias e 1 empate, sendo que o time comandado pelo técnico Mano Menezes vem de 4 vitórias consecutivas. Está voando o Palmeiras. E o Corinthians, que deixou de lado o jejum de 8 jogos sem vitória, nos últimos 5 conquistou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante, o Palmeiras ocupa a segunda posição, com 15 jogos, 12 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, 87% de aproveitamento. O Palmeiras, que juntamente com o Flamengo ainda não perdeu quando joga em casa, e o Corinthians é o nono como visitante, com 15 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 6 derrotas e 33% de aproveitamento. De acordo com a probabilidade do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, temos grande chance de coluna do meio. 40% de probabilidade do jogo terminar empatado, contra 37% de probabilidade de vitória do Palmeiras e 23% de probabilidade de vitória do Corinthians na coluna 2. Portanto, Palmeiras e Corinthians fazendo um clássico muito importante, já que o Palmeiras quer manter a perseguição ao líder Flamengo e o Corinthians quer continuar na zona de classificação para a Libertadores da América. O Corinthians que por conta do mau desempenho nas últimas rodadas saiu, mas com a vitória sobre o Fortaleza aliada também aos outros resultados, o Corinthians voltou ao G6. Jogo 2, mais um clássico estadual. Cruzeiro e Atlético Mineiro,
domingo 4 da tarde no Mineirão pela rodada 32 do Brasileirão Série A. A Raposa é a 14ª colocada com 34 pontos, deu uma suspirada na luta contra o rebaixamento. 31 jogos, 7 vitórias, 13 empates, 11 derrotas e 36% de aproveitamento. Já o Galo é o 11º com 39 pontos, 31 jogos, 11 vitórias, 6 empates, 14 derrotas e 41% de aproveitamento. O Cruzeiro, na rodada passada, foi até Curitiba, enfrentou o Atlético Paranaense e empatou em 0-0. Já o Galo venceu o Goiás na Arena Independência. Na verdade, esse jogo foi no Mineirão. O Atlético Mineiro que bateu o Goiás por 2-0 no meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro vem de 2 vitórias e 3 empates, vive uma série invicta. E o Atlético Mineiro vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, sendo que o Galo vem de 2 jogos de invencibilidade. Como mandante, o Cruzeiro faz a 4ª pior campanha. 15 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 4 derrotas e 47% de aproveitamento. Já o Galo, como visitante, ocupa a mesma posição na tabela geral, 11º, com 15 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 8 derrotas e 29% de aproveitamento. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, temos chance de coluna 1 ou de coluna do meio. 35% de probabilidade de vitória do Cruzeiro, 35% de probabilidade de coluna do meio e 29% de probabilidade de vitória do Atlético Mineiro. Um jogo que também é muito importante, já que o Cruzeiro está livre da zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto, é o 14º, sonha com algo maior neste Campeonato Brasileiro, como uma vaga na Copa Sul-Americana, por exemplo, e o Atlético Mineiro quer se manter na zona de classificação para a próxima Copa Sul-Americana, um jogo que realmente promete muito no Mineirão, domingo às 4 da tarde. Jogo 3, Internacional e Fluminense. Domingo, 4 da tarde, no Beira-Rio, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. E você vai acompanhar tudo aqui no som da Antena Esportiva em todos os nossos canais. Site, aplicativo, YouTube e Facebook. O Colorado é o 8º colocado com 46 pontos. 31 jogos, 13 vitórias, 7 empates, 11 derrotas e 49% de aproveitamento. E o Fluminense é o 15º, outro time que deu uma suspirada na luta contra o rebaixamento. 31 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 15 derrotas e 36% de aproveitamento. O Inter vem de derrota. Foi superado pelo Ceará por 2-0 na Arena Castelão. E o Fluminense, por outro lado, venceu o São Paulo fora de casa por 2-0, jogo que você acompanhou na última quinta-feira no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o Internacional vive má fase, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, sendo que já são 3 jogos sem saber o que é vitória. E o Fluminense vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, quebrou o jejum de partidas sem vencer, justamente contra o São Paulo na rodada passada. Como mandante, o Colorado ocupa a 5ª colocação com 15 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 1 derrota e 71% de aproveitamento. Já o Fluminense, como visitante, é o 15º colocado com 14 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 9 derrotas e 26% de aproveitamento. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, temos 40% de chance de coluna 1, ou seja, de vitória do Internacional, 41% de probabilidade de coluna do meio e 19% de probabilidade de vitória do Fluminense. Portanto, de acordo com as estimativas, de acordo com as porcentagens, você, apostador, deve colocar coluna 1 ou coluna do meio neste jogo 3 do concurso 876 da Loteca.
Jogo 4, CSA e Vasco da Gama. Domingo, 7 da noite, no estádio Rei Pelé, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O time alagoano é o 18º com 29 pontos, 31 jogos, 7 vitórias, 8 empates, 16 derrotas e 31% de aproveitamento. Já o Vascão é o 12º com 39 pontos, 31 jogos, 10 vitórias, 9 empates, 12 derrotas e 41% de aproveitamento. As duas equipes que foram derrotadas na rodada passada, o CSA foi superado pelo Grêmio na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, por 2-1, e o Vasco, que perdeu para o Palmeiras em pleno estádio São Januário por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o CSA vem de apenas uma vitória e 4 derrotas. Já são 2 derrotas seguidas do time comandado pelo Argel Fuchs. E o Vasco da Gama também vem numa sequência nada legal. Uma vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, sendo que a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo vem de 4 jogos sem vitórias, a pior sequência do Luxa no comando do Vascão. Como mandante, o CSA é o 14º com 15 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas e 51% de aproveitamento. Ou seja, se dependesse desse quesito, o CSA estaria fora da zona de rebaixamento. Já o Vasco é o 8º como visitante neste Brasileirão, com 15 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas e 38% de aproveitamento. De acordo com as estatísticas, temos aí uma grande possibilidade de coluna do meio neste jogo 4. 42% de chances de coluna do meio contra 30% de chances de coluna 1 e 27% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Vasco da Gama, num duelo que envolve um time que já está com a corda no pescoço, que é o CSA, contra o Vasco da Gama, que já esteve numa situação bem pior e agora sonha com a vaga na próxima Copa Sul-Americana. Jogo 5, mais um clássico estadual, Fortaleza e Ceará. Vai pegar fogo a Arena Castelão neste domingo às 7 da noite, também pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O tricolor é o 14º com 36 pontos, 31 jogos, 10 vitórias, 6 empates, 15 derrotas e 38% de aproveitamento. E o Ceará é o 13º com 36 pontos, mesma campanha, 31 jogos, 10 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 38% de aproveitamento. Portanto, as duas equipes estão muito próximas na tabela de classificação, com a mesma pontuação e a mesma campanha. As duas equipes brigando por vaga na próxima Copa Sul-Americana. O Fortaleza foi batido pelo Corinthians fora de casa por 3-2 e o Ceará vem de vitória sobre o Internacional por 2-0 na Arena Castelão. Vitória importante, já que o Ceará estava namorando com a zona de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos, o time do Rogério Ceni vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Ceará, do técnico Adilson Batista, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 compromissos. Como mandante, o Fortaleza é o 13º, com 15 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 6 derrotas e 51% de aproveitamento. E o Ceará, como visitante, é o 18º, ou seja, é o 3º pior visitante do Brasileirão Série A, com 15 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 11 derrotas e 18% de aproveitamento. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, temos 29% de chances de vitória do Fortaleza, 34% de chances de coluna do meio e 37% de chances de vitória do Ceará, num jogo que promete e muito, já que as duas equipes, além de brigarem contra o rebaixamento, brigam para chegar à Copa Sul-Americana da próxima temporada. Realmente um jogo que promete esquentar a Arena Castelão neste domingo. Vamos agora analisar o jogo 6, Brasil de Pelotas e Oeste.
Sábado, 7 da noite, no estádio Bento Freitas, pela rodada 34 do Brasileirão Série B, a segundona que já está na reta final. O Brasil de Pelotas é o 12º com 42 pontos, 33 jogos, 11 vitórias, 9 empates, 13 derrotas e 42% de aproveitamento. E o Oeste é o 15º com 39 pontos. 33 jogos, 8 vitórias, 15 empates, 10 derrotas e 39% de aproveitamento. Com essas campanhas, Brasil de Pelotas e Oeste já não sonham mais com a Série A do Brasileirão, mas tem que ficar de olho na parte de baixo da tabela nas 4 rodadas que faltam para o fim da Série B. Na rodada passada, o time gaúcho foi superado pelo Vitória fora de casa por 3-0 e o Oeste também perdeu, desta vez para o Botafogo de Ribeirão Preto em casa na Arena Barueri por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Brasil de Pelotas vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, e o Oeste de Itápolis vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, sendo que o Rubrão não vence há 2 partidas. Como mandante, o Brasil é o 11º, com 16 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas e 52% de aproveitamento. E o Oeste, como visitante, é o 15º, com 16 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 7 derrotas e 31% de aproveitamento. De acordo com a UFMG, 32% de chances de vitória do Brasil de Pelotas, 45% de chances de coluna do meio e 23% de chances de vitória do Oeste na coluna 2. Portanto, outro jogo com alta probabilidade de empate. Jogo 6 do concurso 876 da Loteca Brasil de Pelotas e Oeste. O jogo 7 é nada mais nada menos do que o derby campineiro, Guarani e Ponte Preta. Sábado, 4h30 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela rodada 34 do Brasileirão Série B. As duas equipes que praticamente não sonham mais com a Série A. O Guarani é o 14º com 39 pontos, 33 jogos, 11 vitórias, 6 empates, 16 derrotas e 39% de aproveitamento. E a Ponte Preta é a 11ª colocada com 43 pontos, 33 jogos, 10 vitórias, 13 empates, 10 derrotas e 43% de aproveitamento. O Guarani na rodada passada foi derrotado pelo Red Bull Bragantino em Bragança Paulista por 3-1, na partida que consolidou o acesso do Touro Louco para a Série A do Campeonato Brasileiro. E a Ponte Preta ficou no empate em 1-1 com o São Bento, jogando em casa no estádio Moisés Lucarelli. O Guarani nos últimos 5 jogos vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já a Ponte Preta, que vive um jejum de vitórias, nos últimos 5 empatou 4 vezes e perdeu 1. Como mandante, o Bugre é o 7º colocado, com 16 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 6 derrotas e 58% de aproveitamento. E a Ponte, como visitante, é apenas a 13ª colocada, com 16 jogos, 3 vitórias, 7 empates, 6 derrotas e 33% de aproveitamento. De acordo com a UFMG, o Guarani tem 40% de chances de vitória, contra 26% de chances de empate e 33% de chances de vitória da Ponte Preta, num jogo que promete abalar Campinas, até porque é o grande clássico do futebol paulista, um dos grandes clássicos do futebol paulista, e uma rivalidade à flor da pele entre Guarani e Ponte Preta, entre Bugre e Majestoso. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e na volta tem mais Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Não saia daí, voltamos já já. Estamos apresentando Lotecando na Antena Esportiva. Antena Esportiva.
Um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Você gosta de velocidade? Então não pode perder o programa R Final na Antena. A análise e as notícias do mundo do automobilismo com o Rodrigo Goliardes e Natan Sayun. R Final na Antena, terça às 7 da noite, com reprises às quintas e sextas, às 4 e 5 da tarde, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Se liga na Antena Esportiva. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saude.gov.br/doe sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Toda segunda-feira, a partir das 20h30, você ouve aqui na Antena Esportiva, Jogando nas 11. Análise, informação e interatividade no debate mais irreverente do rádio. Não se esqueça, toda segunda-feira, às 20h30, Jogando nas 11. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Estamos de volta com o Lotecando na Antena Esportiva. Maicon Santos. Não falei que era rapidinho? Estou de volta no som da Antena Esportiva. Você está ouvindo Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a Loteria Esportiva. E, excepcionalmente, o Lotecando sendo transmitido nesta sexta-feira, 1h da tarde, um horário diferente por conta da rodada 31 do Campeonato Brasileiro que você curtiu aqui na Antena. Participe conosco, mande a sua mensagem pelo WhatsApp, DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você porque não custa nada, né? DDD 21 96779 1335. Você também pode interagir através das redes sociais, pelo Twitter, @se liga na Antena, pelo facebook.com/Antena Esportiva, pelo Instagram, @Rádio Antena Esportiva, pelo site radioantenaesportiva.com, pelo aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, disponível na Google Play e na Apple Store, e você também pode participar através do youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo. Lembrando que o Lotecando está sendo transmitido pelo youtube.com/Antena Esportiva, pelo facebook.com/Antena Esportiva, pelo site radioantenaesportiva.com e pelo aplicativo Antena Esportiva Web Rádio. Uma informação importante para você, apostador da Loteca, é que a partir do concurso 877, ou seja,
no outro final de semana, as apostas vão sofrer reajustes. Então, você que gosta de apostar na loteca, fique ligado, porque a partir do dia 11, a loteca vai sofrer uma alteração de valor de aposta mínima. A aposta mínima que custava R$2 vai passar para R$3. Ou seja, você fazendo marcando um duplo, você paga R$3. E as outras combinações de apostas você pode consultar a partir deste sábado no site loterias.caixa.gov.br. Na verdade, a partir do domingo. O preço das loterias vai mudar a partir de meia-noite deste domingo, dia 11. Então, fica ligado. Domingo, dia 10. Portanto, no domingo, o preço das apostas muda e a partir de terça-feira você pode apostar com o novo valor da loteca. Outras modalidades de loterias também sofreram reajuste, como, por exemplo, a Mega Sena, que é a modalidade mais popular das loterias caixa, e o valor da aposta mínima, que é de 6 números, por exemplo, passou de R$3,50 para R$4,50. Portanto, fique ligado que a partir de semana que vem, novos preços das apostas, tanto da loteca como das outras modalidades das loterias caixa. Muito bem, no bloco anterior analisamos os jogos de 1 a 7 do concurso 876 da loteca, que vai pagar o prêmio estimado em R$300 mil para quem acertar os 14 jogos. E agora vamos analisar os jogos de 8 a 14. Tem jogos da Série B, tem jogos da Série A e tem o jogo isolado da Premier League da programação do concurso 876. Muito bem, vamos agora analisar o jogo 8, que tem como protagonistas Sport e Criciúma. Sábado, 4h30 da tarde, na Ilha do Retiro, pela rodada 34 do Brasileirão Série B. O Sport é o vice-líder com 57 pontos, vai encaminhando o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. 33 jogos, 14 vitórias, 15 empates, 4 derrotas e 57% de aproveitamento. E o Criciúma, por outro lado, vai encaminhando o rebaixamento para a Série C. 19º com 31 pontos, 33 jogos, 6 vitórias, 13 empates, 14 derrotas e 31% de aproveitamento. O Sport ficou no empate sem gols com o Coritiba lá no Paraná e o Criciúma perdeu para o Operário Ferroviário em Ponta Grossa, no Paraná, por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Sport vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Criciúma, que amarga um jejum longo de vitórias na Série B, vem de 3 empates e 2 derrotas. O Sport é o 4º melhor mandante da Série B, com 16 jogos, 9 vitórias, 6 empates, 1 derrota e 69% de aproveitamento. Já o Criciúma é o pior visitante, com 16 jogos, 1 vitória, 6 empates, 9 derrotas e 19% de aproveitamento. Criciúma, na verdade, é aquele visitante que faz as honras do freguês, faz as honras do mandante. Então, Criciúma é o pior visitante da segundona. Por isso, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, temos 48% de chances de vitória do Sport contra 42% de chances de coluna do meio e apenas 9% de chances de vitória do Criciúma. Portanto, realmente o Sport franco favorito para conseguir mais uma vitória e continuar encaminhando a vaga na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Jogo 9, CRB e Atlético Goianiense. Sábado, 7 da noite, no estádio Rei Pelé, pela rodada 34 do Brasileirão Série B. O CRB é o 9º colocado com 47 pontos,
33 jogos, 13 vitórias, 8 empates, 12 derrotas e 47% de aproveitamento. Já o Atlético Goianiense é o terceiro colocado com 54 pontos. Também vai encaminhando a classificação para a Série A do ano que vem. 33 jogos, 13 vitórias, 15 empates, 5 derrotas e 54% de aproveitamento. Na rodada passada, as duas equipes tiveram desempenhos diferentes. O CRB acabou goleado pelo Cuiabá na Arena Pantanal por 5-1 e o Atlético Goianiense bateu Londrina em casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o time alagoano vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, sendo que o CRB já não vence há 2 rodadas. E o time do técnico Eduardo Barroca, por outro lado, o Atlético Goianiense, vem de 4 empates e 1 vitória, ou seja, já vem de uma sequência invicta e por isso está encaminhando muito bem a vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2020. O CRB, como mandante, faz a 17ª campanha, ou seja, é o 4º pior mandante da segundona. 16 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 6 derrotas e 42% de aproveitamento. E o Atlético Goianiense, como visitante, é o 6º colocado com 16 jogos, 5 vitórias, 8 empates, 3 derrotas e 48% de aproveitamento. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, 18% de chances de vitória do CRB na coluna 1, 56% de chances de coluna do meio e 26% de chances de vitória do Atlético Goianiense na coluna 2. De um lado, o CRB, que ainda sonha em participar da Série A do ano que vem, e do outro, o Atlético, que quer continuar encaminhando a vaga para a elite do futebol brasileiro em 2020. Portanto, é um jogo que vale a pena ficar de olho. De volta à Série A, temos o jogo 10, Goiás e Santos, sábado 5 da tarde no Serra Dourada, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Esmeraldino é o 10º colocado com 42 pontos, 31 jogos, 12 vitórias, 6 empates, 13 derrotas e 45% de aproveitamento. E o Peixe é o 3º com 61 pontos, 31 jogos, 18 vitórias, 7 empates, 6 derrotas e 65% de aproveitamento. O Goiás foi derrotado na rodada passada pelo Atlético Mineiro por 2-0 e o Santos bateu o Avaí fora de casa por 2-1. O Goiás, que nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, já o Santos acumulou nos últimos 5 compromissos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, sendo que o time do Sampaoli vem de 4 jogos seguidos sem saber o que é derrota. Como mandante, o Goiás é o 8º com 15 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 67% de aproveitamento. E o Santos, como visitante, é o 3º com 16 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas e 52% de aproveitamento. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, temos 34% de chances de vitória do Goiás, 38% de chances de coluna do meio e 28% de chances de vitória do Santos. Portanto, o Goiás leva um favoritismo de forma muito pequena, mas a chance maior, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, é de coluna do meio neste jogo 10 do concurso 876 da Loteca. Você ligado no som da Antena Esportiva, ouvindo o Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E na próxima quinta-feira, o Lotecando volta ao seu horário normal. 7 horas da noite, excepcionalmente hoje, exibindo o Lotecando no YouTube, no Facebook, transmitindo pelo site radioantenaesportiva.com e pelo aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, num horário diferente por conta das transmissões dos jogos da rodada 31 do Campeonato Brasileiro.
Jogo 11, São Paulo e Atlético Paranaense. Domingo, 4 da tarde, no Morumbi, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O São Paulo é o quinto colocado com 52 pontos, 31 jogos, 14 vitórias, 10 empates, 7 derrotas e 55% de aproveitamento. E o Furacão é o sétimo colocado com 47 pontos ganhos, 31 jogos, 13 vitórias, 8 empates, 10 derrotas e 50% de aproveitamento. O tricolor paulista vem de derrota para o Fluminense por 2-0 em pleno Morumbi, e o Furacão vem de empate sem gols com o Cruzeiro na Arena da Baixada. O São Paulo nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias e 2 derrotas, 3 vitórias e 2 derrotas, e o Atlético Paranaense vem de 2 vitórias e 3 empates, ou seja, vem de uma sequência melhor o Furacão, que não é mais comandado pelo Thiago Nunes. Como mandante, o São Paulo é o 9º colocado, com 16 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 2 derrotas e 65% de aproveitamento. E o Atlético, como visitante, é o 6º, com 15 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas e 38% de aproveitamento. De acordo com a UFMG, temos aí alta chance de coluna do meio também para este jogo 11. 43% de chances de empate, 29% de chances de vitória do São Paulo e 28% de vitória do Atlético Paranaense. Jogo que é muito importante para o São Paulo se manter na zona de classificação para a Taça Libertadores da América, e o Atlético Paranaense que já não quer mais nada com a hora do Brasil, porque como campeão da Copa do Brasil já está garantido na Taça Libertadores da América. O Furacão que só disputa as rodadas finais do Brasileirão Série A para atrapalhar a vida dos adversários. Jogo 12, Flamengo e Bahia. Domingo, 6 da tarde no Maracanã, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. E esta partida você pode acompanhar na Antena Esportiva em todas as nossas plataformas: site, aplicativo, YouTube e Facebook. O Mengão é o líder com 71 pontos, 31 jogos, 23 vitórias, 5 empates, 3 derrotas e 78% de aproveitamento. E o Bahia é o 9º com 43 pontos. 31 jogos, 11 vitórias, 10 empates, 10 derrotas e 46% de aproveitamento. O Mengão bateu o Botafogo por 2-0, jogo que você pode acompanhar nesta quinta-feira, aqui no Som da Antena Esportiva, jogo que você acompanhou ontem. Já o Bahia ficou no empate com a Chapecoense na Arena Fonte Nova em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Mengão está com a série invicta, mantendo a série invicta com o técnico Jorge Jesus, 4 vitórias e 1 empate. Já o Bahia vem numa descendente. O tricolor baiano, que chegou a sonhar com a Libertadores, agora vive uma fase terrível. 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 compromissos. O Flamengo é o melhor mandante do Brasileirão, 15 jogos, 14 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota até aqui, impressionante, 95% de aproveitamento. Já o Bahia, como visitante, é o 7º com 15 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas e 38% de aproveitamento. Então, de acordo com a UFMG, o Flamengo é o franco favorito. 52% de chances de vitória do Mengão, 32% de chances de coluna do meio e 16% de chances de vitória do Bahia na coluna 2. Esta partida você pode acompanhar no Som da Antena Esportiva no domingo a partir das 5h30 da tarde no Facebook e no YouTube, e a partir das 6 da tarde no site e no nosso aplicativo. Jogo 13, Chapecoense e Grêmio. Domingo, 7 da noite na Arena Condá, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. A Chape é a 19ª colocada com 22 pontos, 31 jogos, 4 vitórias, 10 empates, 17 derrotas e 23% de aproveitamento.
e o Grêmio é o quarto colocado com 53 pontos. 31 jogos, 15 vitórias, 8 empates, 8 derrotas e 55% de aproveitamento. O time catarinense vem de empate com o Bahia fora de casa em 1-1 e o Grêmio bateu o CSA em casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a Chape vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E o Grêmio vem de 4 vitórias e 1 derrota, sendo que já são 4 vitórias consecutivas do time comandado pelo Renato Gaúcho. Como mandante, a Chape é a 19ª colocada, com 15 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 8 derrotas e 24% de aproveitamento. E o Grêmio, como visitante, é o 5º colocado, com 15 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas e 44% de aproveitamento. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, temos 22% de chances de vitória da Chapecoense na coluna 1, 33% de chances de coluna do meio e 45% de chances de vitória do Grêmio, já que a Chape é a segunda pior mandante do Campeonato Brasileiro e o Grêmio está voando, até porque depois da eliminação na Taça Libertadores para o Flamengo, o Grêmio sonha em voltar para a competição continental e por isso vai batendo tudo quanto é adversário nesta reta final do Brasileirão. Por isso o Grêmio é o favorito. Vamos agora analisar o último jogo da programação do concurso 876 da Loteca, que vai pagar o prêmio estimado em R$300 mil para quem acertar os 14 jogos. Jogo 14 é jogo de fora do Brasil. Liverpool e Manchester City. Domingo, 2h30 da tarde em Anfield Road, pela rodada 12 da Premier League. O Liverpool que pode ser o adversário do Flamengo no Mundial de Clubes. Isso se o Flamengo vencer o River na final da Libertadores e vencer a semifinal do Mundial. E também o Liverpool precisa passar pela semifinal do Mundial, que vai ser disputado em dezembro no Catar. Os Reds lideram a Premier League com 31 pontos. 11 jogos, 10 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota até aqui, 94% de aproveitamento. Já o City é o vice-líder com 25 pontos, 11 jogos, 8 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 76% de aproveitamento. Na rodada passada do campeonato inglês, o Liverpool bateu o Aston Villa fora de casa por 2-1 e pelo mesmo placar, os Citizens bateram o Southampton. Já pela Liga dos Campeões da Europa, no meio de semana, o Liverpool bateu o Genk da Bélgica por 2-1 e o Manchester City ficou no empate com a Atalanta em Bérgamo, na Itália, por 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Liverpool acumulou 4 vitórias e 1 empate, isso só considerando a Premier League. Nos últimos 5 jogos do campeonato inglês, 4 vitórias e 1 empate para o Liverpool, que ainda não perdeu na Premier League da atual temporada. Já o Manchester City acumulou 4 vitórias e 1 derrota. Então, o Manchester City vem de uma sequência um pouquinho pior do que a do Liverpool. Como mandante, o Liverpool faz a melhor campanha, 5 jogos e 5 vitórias, 100% de aproveitamento. Já o City, como visitante, é o terceiro com 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota, 80% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, temos aí 33% de chances de vitória do Liverpool contra 21% de chances de empate e 46% de chances de vitória do Manchester City num duelo tático, já que são 2 grandes treinadores que vão ficar frente a frente. Jürgen Klopp pelo lado do Liverpool e Pep Guardiola pelo lado do Manchester City. Os Citizens que querem encostar
no Liverpool na liderança do campeonato inglês. Muito bem, você acompanhou as análises de todos os 14 jogos do concurso 876 da Loteca, que vai pagar o prêmio estimado em R$300 mil para quem acertar os 14 jogos, e você vai acompanhar agora a programação do concurso 876. Vamos recapitular todos os 14 jogos do concurso deste final de semana da Loteca. Jogo 1, Palmeiras e Corinthians no sábado. Jogo 2, Cruzeiro e Atlético Mineiro no domingo. Jogo 3, Internacional e Fluminense no domingo. Jogo 4, CSA e Vasco da Gama no domingo. Jogo 5, Fortaleza e Ceará no domingo. Jogo 6, Brasil de Pelotas e Oeste no sábado. Jogo 7, Guarani e Ponte Preta no sábado. Jogo 8, Sport e Criciúma no sábado. Jogo 9, CRB e Atlético Goianiense no sábado. Jogo 10, Goiás e Santos no sábado. Jogo 11, São Paulo e Atlético Paranaense no domingo. Jogo 12, Flamengo e Bahia no domingo. Jogo 13, Chapecoense e Grêmio no domingo. E jogo 14, Liverpool e Manchester City no domingo. Desejando a você boa sorte, que você faça uma boa aposta e que a gente possa ter te ajudado com as análises destes 14 jogos da Loteca. Lembrando que o prêmio é de R$300 mil. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou nos canais eletrônicos das loterias Caixa até este sábado, 2 da tarde. A aposta mínima custa R$2 nas casas lotéricas e R$30 nos canais eletrônicos. Você pode fazer a sua aposta, portanto, até este sábado, às 2 da tarde. Estamos encerrando mais um Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, agradecendo o carinho da sua audiência, agradecendo também a sua paciência, já que o Lotecando, excepcionalmente, teve que mudar de dia e horário só nesta semana, por conta das jornadas antenadas, por conta das transmissões dos jogos da rodada 31 do Campeonato Brasileiro. Mas na semana que vem o Lotecando volta no mesmo bate-dia, no mesmo bate-horário. Quinta-feira, 7 da noite, você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. E eu convido você a nos acompanhar no final de semana, porque tem muito futebol para você. No domingo, 2 jogos, Internacional e Fluminense, a partir das 3h30 da tarde, eu vou contar toda essa história, e a partir das 6 da tarde no site, no aplicativo, e a partir das 5h30 no YouTube e no Facebook, você pode acompanhar Flamengo e Bahia, direto do Maracanã, com a narração do Daniel Kaiser. E na segunda-feira, completando a rodada 32 do Brasileirão Série A, tem Botafogo e Avaí, no Estádio Olímpico Newton Santos. A jornada antenada será aberta às 7h30 da noite e eu estarei lá no Newton, levando até você todos os detalhes, tá certo? Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Boa tarde e bom final de semana para você. Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio.